Fala aí, galerinha, tudo bem? Boa noite. Vamos começar aí a falar sobre a civilização egípcia, né? As páginas estão aí na frente, ok? Então, os precedentes da civilização egípcia, né, são considerada a civilização mais antiga, né? Ou seja, a civilização se tornava em volta do solo do rio Nilo, pois era um solo extremamente fértil, ok? Existiam dois reinos, que era o Baixo Egito e o Alto Egito. Com a unificação dos Menés, que os Menés fizeram a unificação do Egito, né, tornou-se o reino egípcio. A situação política. A situação política é o aparato político-social, né, que teve a consolidação do faraó. A política era uma política despótica, ou seja, o que é uma política despótica? É uma política que não se importa em fazer leis. Uma política base, teoricamente, dizemos assim, o que o rei fala, né? É um estado teocrático, ou seja, o rei era divinizado, ok? A economia se baseava na questão do acúmulo de riquezas que eles tinham, correto? E assim eles davam a questão deles de a riqueza grandiosa que eles tinham, que o faraó tinha, né? O reino Quéops, né? O que é Quéops e Crefen? Crefen é a questão dessa construção, né, que eles fizeram aqui perto das pirâmides. Situação política, dinastia 1 e dinastia 5, né? Eles foram divididos em Médio Império e Novo Império. Ou seja, essa questão de Médio Império e Novo Império, né? A situação política se baseava assim. O Baixo Império, né, que teve guerras duradouras dentro dessa questão do coisa, né? Renascimento saíta. A economia política do Egito era na base da pecuária, da agricultura, né? O trigo e a cevada também. E os animais que eles cultivavam eram os porcos, que é a questão suína, os cavalos, a questão caprina, né? E o boi, na questão bovina. Teve uma grande influência dos Iquisos, tá? Com a criação do papiro, né? A criação do papiro, ela modificou a questão da história do Egito, né? Onde eles colocavam as escritas dele, e assim hoje em dia a gente consegue ter para poder ter o estudo, né? Teve uma grande exportação de vinho, porque o Egito naquela época tinha uma grande exportação, né? Cultura e religião. Os hieroglifos desenhados na tumba do faraó, né, foram deixados também para a gente em questão de rastros históricos, né? Ou seja, a influência moral e religiosa também foi na literatura, ok? Teve uma ligação muito, eles têm uma ligação muito mítica nos rituais fúnebres, ou seja, acreditavam na ressurreição, né? Que o corpo ficava mumificado e que quando o faraó voltasse, tudo dele estaria lá de volta. Eles eram politeístas, né? Questão, como eu falei, a alma da imortalidade, questão do juízo final também. Reino Kush foi um reino egípcio, tá? Que cresceu, né? O reino Kush, que tiveram os reinos Kush, Ashum e Núbia, e cresceram também juntos. Se desenvolveram a partir do segundo milênio, né? Eles se desenvolveram no sul do rio Nilo, né? E foi a primeira sociedade africana. Ou seja, 200 construções foram feitas, ok? Aí tá uma imagenzinha para vocês, porque questão do trigo, né? Da cevada e os bois arando a terra. Aqui também está em volta também a figura, né, do rio Nilo, das sociedades que viviam em volta. E aqui eu falo para vocês do reino Kush, eles ficaram submetidos ao poder do faraó, ok? Gente, faraó é negro, faraó não é branco, como demonstram nas figuras, faraó é negro, mulato, ok? Os Kushitas foram dominados pelo Império Ashum, ok? E assim
E assim o reino Kush, eles tinham uma vestimenta e religiosidade diferenciada, ok? Roupas brancas, de algodão e joias pertenciam ao rei. Pobres, o couro, eles usavam couro e andavam descalços. E as classes sociais eram os colares e pulseiras, e também eles eram politeístas. Reino Ashum, formado no século V a.C. e depois de Cristo, ok? Fortalecendo-se no século IV, escultura na sociedade Tombuktu, ok? Os Ashumitas, foram o movimento mais conhecido dentro do reino egípcio. Eles faziam comércio de azeite, marfim, algodão, cerâmica, utensílios de ferro, etc. Tá aí um filmezinho para vocês verem, tá? Filmes de deuses do Egito e a múmia. Ok, galerinha? Até... Então tá aí, tá bom? Os exercícios estão no Facebook.